pessoal. Estamos aqui em um novo modelo de aula, né? Já que nós estamos passando por um momento difícil, em que vocês não podem ir à escola. Então, essa videoaula é uma forma de ir até vocês para que nós continuemos nosso trabalho durante o ano, né? Então, vamos aqui, já iniciei com vocês o capítulo 4, mas nós vamos aqui apenas fazer uma breve revisão de alguns conceitos que foram estabelecidos para a gente dar continuidade, tudo bem? Então, abram aí o livro de vocês na página 77. Se quiserem dar uma pausa aí para abrir o livro, pode fazer isso e depois continua o vídeo. Bom, então o vídeo começa aqui, a aula começa, o capítulo começa com esse título, Somos Todos Iguais. E ele estabelece um texto para trabalharmos nesse capítulo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi estabelecida para quê? Para dar um suporte para estabelecer algumas leis que possam, como eu posso dizer, que possam estabelecer direitos entre todas as pessoas, independente de sua classe social, independente de seu gênero, independente de sua religião, beleza? Então, isso é um documento que foi feito aqui, olha só, a data de 10 de dezembro de 1948, foi realizado numa assembleia lá em Paris, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Um breve resumo seria isso aqui, ó. Pode-se afirmar que os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas que devem gozar todos os seres humanos, pressupondo o acesso às condições elementares para gozo de uma vida digna, além de garantir a liberdade de pensamento e de expressão e a igualdade perante a lei. Bom, visto isso, vamos abordar aqui mais à frente um pouco sobre esse texto. Então, aqui na página seguinte, o que acontece? Relacionando um pouco sobre os direitos humanos, observem esses banners que existem aqui: Vidas Negras, Eles por Elas e campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Então, nós já vimos isso aqui, nós respondemos este questionário aqui ao lado, lembram? Beleza, mas quem não respondeu por ter faltado a aula, fique à vontade e continue atualizando o seu livro, tudo bem? O que acontece? Aqui fala com a turma, comente. Vamos fazer apenas aqui a questão 1, a letra A, para a gente poder estabelecer. De modo geral, de que tratam as campanhas? Observem que Vidas Negras pelo fim da violência contra a juventude negra no Brasil. Então, estabelece direitos iguais, né, para as pessoas, independente da sua cor, né? Porque sabemos que ainda há um preconceito contra as pessoas que são negras. Então, isso aqui é um modo, é uma campanha para ajudar as pessoas a se conscientizarem. E esse aqui, ó, Eles por Elas, Movimento de Solidariedade da ONU, Mulheres pela Igualdade de Gênero. Então, isso aqui também é muito trabalhado hoje em dia, é muito discutido, é muito polêmico, se as mulheres têm menos direito que os homens ou não. Então, cabe a um debate, né? Podemos debater isso aqui na próxima aula, que vai ser uma conferência, onde vocês terão vozes para a gente poder conversar e debater sobre isso, se for o caso, se vocês estiverem dispostos a isso. Tudo bem? E aqui o terceiro trabalho da campanha do Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Então, os três se relacionam justamente a trabalhar direitos relacionados às pessoas, independente de sua cor, né, de seu gênero, e a questão do tráfico, né, que infelizmente isso ainda ocorre. Então, essas são as relações que ocorrem entre essas campanhas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? Então, respondam aqui a página 79 e continuem. Se quiserem dar uma pausa no vídeo, pausem o vídeo, respondam e vamos continuar aqui o capítulo. Beleza. Então, aqui nós já temos, nesse momento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós temos aqui o preâmbulo, que vai fazer as considerações sobre tudo o que aconteceu, sobre qual que é o objetivo, né? Então, vocês podem ler isso aqui com mais calma, posteriormente, e observem que aqui inicia-se, né? A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí continua, como o ideal comum a ser atingido e assim por diante.
E vemos que eles têm aqui como sua forma, sua estrutura, artigos. Artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência. Devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, ele vai colocando aqui os seus artigos e vai estabelecendo aqui todo o seu texto, tudo bem? Agora eu queria lembrar vocês que esse tipo de texto, ele pertence a um gênero textual. Observem que nós conversamos na escola ainda que existem os gêneros literários, que encabeçam todo tipo de gêneros que vão ser escritos. Nós temos entre eles literários, são 3, né? Lembram do gênero lírico, que é composto por poesia, por poema, por ode e assim por diante. Nós temos o gênero dramático, que é composto por aquele tipo de texto que vocês fizeram, por exemplo, aquele roteiro para o teatro, para a peça teatral de vocês do livro didático. Então, aquele roteiro é um tipo de texto dramático. E nós temos o gênero épico e narrativo, épico ou narrativo, que vai estabelecer todos os outros tipos de texto, como carta, romance, novela, conto, crônica, bilhete, receita, leis, como essa aqui, por exemplo. Então, isso aqui vai pertencer ao gênero narrativo, beleza? Então, não se esqueçam nunca disso, nunca se esqueçam disso. Que nós temos 3 gêneros literários, que é a questão lírica, para poemas e poesias, a questão dramática para teatro, e o restante vai se enquadrar no gênero épico ou narrativo, que vai descrever, que vai analisar, que vai relatar, e assim por diante. Então, nós temos aqui, por exemplo, temos um exercício para vocês fazerem também. Releia a primeira parte do preâmbulo. Como indica o próprio título, ela introduz a declaração, com as justificativas que levaram à sua elaboração e com o propósito a ser atingido com ela. Então, dê uma pausa no vídeo, responda a questão 3, a questão 4 e a questão 5, tudo bem? Relembrando que nós teremos uma aula mais à frente, que nós vamos tirar as dúvidas. Professor, a questão 4 eu não entendi, eu fiquei com uma dúvida. Então, na próxima aula, nós teremos esse espaço para tirar as dúvidas, mas só haverá dúvidas se vocês fizerem o exercício de vocês. Então, vão completando o exercício para que na próxima aula nós cheguemos e possamos ter uma possibilidade de ter um debate, uma conversa sobre questões que tiveram dúvidas, que alguém não entendeu, o outro entendeu, então vai ser um espaço para a gente trabalhar isso. Tudo bem? Bom, então é muito importante o seguinte, respondam aqui a 6 também, sobre aquela questão lá do Eles por Elas e Coração Azul, e aqui nós temos um vídeo. Então, vocês têm o livro de vocês aí, lógico, então eu peço que vocês abram esse vídeo aqui pelo QR Code, se não conseguir, vocês têm aqui o link, assistam o vídeo para poder ter algo mais para o debate da próxima aula, tudo bem? Bom, então agora aqui nós vamos iniciar a questão da linguagem, né? Linguagem e texto na página 85. O que acontece aqui? O foco dessa sessão é o emprego de conjunções e das diferentes noções que se estabelecem entre as orações que elas conectam. Para tanto, inicialmente, é preciso relembrar os conceitos de período composto, coordenação e subordinação. Então, vamos fazer apenas aqui uma breve revisão para poder entrar nesse assunto sobre aquela questão de o que é oração, o que é período. Nunca é demais relembrar que vocês sabem que a frase, que não vai entrar muito mais nesse tipo de livro de vocês, é aquele enunciado comunicativo que estabelece comunicação entre pessoas, porém não há verbos. A oração vai haver sempre um verbo. E o que é um período? Quando eu tenho um período simples, é quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho um verbo. Quando eu tenho um período composto, é quando eu vou ter uma oração, quando eu vou ter 2 orações dentro de um período. Então, nós vamos estabelecer isso no PowerPoint para ficar melhor a compreensão de vocês, tudo bem? Então, senhores, a aula de vocês. Aqui nós vamos trabalhar, então, a questão das período composto, né? Por coordenação e por subordinação. Então, preparei aqui um slide para vocês. Então, nós vamos iniciar aqui nos períodos compostos.
nós vamos ter as orações coordenadas. Então, olha só. No meu período composto, eu tenho que observar que ele é composto porque existem, no mínimo, 2 verbos, né? Mais de um verbo. Então, nossa oração aqui eu tenho o verbo nascer, o verbo crescer e o verbo morrer, né? Então, os homens nascem, crescem e morrem. Então, nesse caso, o meu período, ele é um período composto, beleza? Eu tenho 3 orações, porque eu tenho 3 verbos, e cada verbo vai corresponder a uma oração. Aqui na outra oração eu tenho o garoto comeu, e bebeu. Então, aqui eu tenho 2 verbos, período composto com 2 verbos, 2 orações. E aqui eu tenho os sócios discutiram o plano econômico, votaram do verbo votar o orçamento e encerraram a reunião do verbo encerrar. Mesma coisa. O que acontece? Por que são coordenadas? Porque todas elas têm sentido. Sozinhas, no que eu digo. Os homens nascem, eu tenho uma oração, os homens crescem, os homens morrem. Então, elas estão aqui uma após a outra, né? Apenas separadas por vírgula e ponto e vírgula. Isso aqui é um tipo de oração coordenada. O segundo tipo eu tenho que elas vão ter o quê? Elas vão ser separadas por uma conjunção. Lembra as conjunções? Das classes gramaticais morfológicas lá eu tenho várias, né? E as conjunções, elas são utilizadas para quê? Para estabelecer ou interligar orações. Nesse caso, interligou a oração número 1 e a oração número 2. Ou chamando de oração principal. Desculpa aí pelas letras, mas vai ser assim por enquanto. Minha oração principal. E aqui eu tenho a minha outra oração. Beleza? E aqui também eu tenho os sócios discutiram o plano econômico. Agora aqui eu tenho uma vírgula, separa as duas. O orçamento. E aqui eu tenho uma conjunção. Quer dizer que até aqui eu tenho uma oração, até aqui eu tenho outra oração, e até aqui eu tenho mais uma oração. Tudo bem? Vamos ver aqui à frente como que será a classificação disso. As minhas orações coordenadas, elas podem ser de 2 tipos, as assindéticas e as sindéticas. Qual a diferença entre elas? É que as assindéticas, decorem que o A aqui à frente, olha só, as assindéticas, quer dizer que as minhas orações serão separadas apenas por vírgulas, sem conjunções. Observe que eu não tenho conjunção que vai ligar as 2 orações. Eu tenho apenas uma vírgula separando-as. Beleza? Então, vamos lá. A tempestade derrubou as árvores, verbo derrubar, destelhou casas, alagou ruas. Então, eu tenho 3 orações. São assindéticas porque entre elas eu não tenho nenhuma conjunção. Tudo bem? Decorem isso. Já as sindéticas é porque eu vou ter conjunção entre as minhas orações. Vamos lá. São separadas em aditivas. O que é aditiva? Aditiva é aquilo que vai adicionar, que vai acrescentar. As conjunções utilizadas nas orações sindéticas aditivas são e, nem, não só, mas também, não apenas, mais ainda e etc. Beleza? Aqui nós temos um exemplo. A tempestade derrubou árvores. Deixa eu mudar isso aqui, vou colocar um marca-texto. Então, eu tenho um verbo aqui, ó, derrubou, e tem o verbo alagar. Observe que entre os verbos aqui, eu tenho a minha conjunção. A minha conjunção e. Aqui é a minha conjunção e, que vai interligar as 2 orações. Então, essa oração ela nunca poderia ser assindética, nunca, porque ela tem uma conjunção. Tudo bem? Então, ela seria sindética. Cabe a mim identificar que a tempestade, além de derrubar árvores, ela também alagou ruas. Então, nesse caso, eu somei 2 ações referente à tempestade. Então, adição. Tudo bem? Outro exemplo de orações sindéticas são as adversativas. Olha só, vem de adversário, sentido oposto. As conjunções utilizadas serão mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, entre outros. Exemplo, mais uma vez, eu tenho a tempestade derrubou árvores. Observem aqui, ó, que eu tenho uma conjunção mais. Ó, a tempestade derrubou árvores, mas não alagou ruas. Então, nesse caso aí, observe que tem um sentido de oposição.
né? Sentido de adversativo, de adversário. Vamos ver isso aqui, ó. Tem o verbo derrubar, né? E tem o verbo alagar novamente, porém agora não está somando, né? Está opondo as duas. Ah, professor, mas eu olhei que ali tem uma vírgula. Será que com essa vírgula não poderia ser assindética? Observe, realmente tem a vírgula aqui, mas quando eu tenho a vírgula e a conjunção vai prevalecer, transformando a minha oração em sindética, tudo bem? Aí eu verifico a qual conjunção pertence, qual o sentido que essa conjunção faz nas minhas orações, no meu período, para me poder saber se ela vai adicionar ou ela vai colocar de modos opostos às minhas duas orações. Também eu tenho a alternativa, que acho que é as mais fáceis, porque sempre vai ser isso aqui, ou, ora, já, quer. O que quer dizer isso? Vai te dar a opção de fazer o quê? Uma alternância, alternar entre alguma coisa. Por exemplo, a tempestade ora derruba árvores, ora alagava as ruas. Então aqui eu tenho ora, ou poderia colocar o seguinte, mudando aqui o meu exemplo, eu como, vamos lá, eu como pão ou tomo água, entendeu? Eu tenho ou como pão ou como água. Então, quando eu tenho esse ou, esse ora, já, quer, que vai se repetir sempre, eu vou ter uma alternância. Eu posso alternar, por exemplo, ou jogo bola ou jogo videogame, ou estudo ou assisto televisão. Então, nesse caso, eu tenho alternância, eu vou ter o quê? Uma oração sindética alternativa. Tem vírgula, mas observem que a conjunção vai prevalecer, tudo bem? Também nós temos aquelas conclusivas, que vai concluir uma ideia. Bom, agora aqui vai ter um processo que às vezes tem uma confusão entre a conclusiva e a explicativa. Vamos deixar isso aqui bem claro. A conclusiva são as conjunções logo, portanto, por isso, pois, de modo que. Por exemplo, ele é mais forte, portanto, tem mais chance de vencer a prova. Essa minha conjunção aqui, ó, observe que tem a vírgula, mas a conjunção vai prevalecer sempre, transformando em uma oração coordenada sindética, tá? Nesse caso, conclusiva, por quê? Porque eu vou concluir a minha ideia. Ele é mais forte, portanto, tem mais chance de vencer a prova. Vamos trocar. Ele é mais forte, logo, ou então ele é mais forte, por isso, tem mais chance de vencer a prova. Então, vai concluir a minha ideia. Na minha oração explicativa, sindética explicativa, eu tenho as conjunções pois, porque e que, entre outras também, né? Mas essas são as mais usuais. Por exemplo, ele tem mais chance de vencer a prova, porque é mais forte. Agora que eu expliquei. Observe que agora aqui eu estou explicando. Eu não estou concluindo a minha ideia, eu estou explicando ela. Justamente, a explicativa é a conclusiva. Então, ele tem mais chance de vencer a prova porque é mais forte. Essa é uma explicação. Entendeu? Bom, pessoal, então, finalizamos aqui essa parte das orações coordenadas, né? E das subordinadas, referente ao período composto. E agora, anotem aí as dúvidas de vocês, releiam o que está escrito aqui no texto, no assunto que o livro propôs. Anotem dúvidas, porque nós faremos depois, eu vou cobrar, no caso, uma atividade avaliativa desse assunto, tudo bem? Então, continuando aqui, vocês podem responder aqui a página 87. Verifiquem também aqui pelo QR Code o vídeo. Apesar de diferentes, somos todos livres e iguais. Assistam o vídeo e respondam aqui as questões, tudo bem? Reparem que aqui, ó, vai haver também conjunções que vão ser trabalhadas no texto. Então, tentem analisar isso para compreender melhor. E anotem as dúvidas para uma aula que terá ainda essa semana para tirar essas dúvidas de vocês. Mas para ter dúvida, tem que fazer atividade, tudo bem? Não se esqueçam de fazer essas atividades aqui e fazer anotações e deixar gravadas, deixar anotadas para a próxima aula. Então, aqui nós temos a continuação do exercício, terminem, tá, gente? Observem aqui, ó, vai trabalhar as conjunções, isso, o também, afinal, né?
no caso aqui o pronome isso, né, que vai se referir a uma oração subordinada, substantiva, como falamos anteriormente, e assim por diante. E aqui você pode também consultar o QR Code, verificar aqui o site da ONU, para responder a questão número 5. E beleza. Agora aqui, gente, recapitulando, é o seguinte, essa atividade que será avaliada, tá? Então, ó, dei uma pausa aí no vídeo e anotem essa data de entrega aqui, ó. Na sessão recapitulando, o professor solicitará aos alunos que realizem a atividade, que será avaliativa, e envie até o dia 6/4/2020, até segunda-feira que vem, lembrando que hoje é segunda, na outra segunda, dia 6, uma foto via Clipe Escola para comprovação da realização dessa atividade, tudo bem? Então, quando vocês forem fazer a foto, vocês vão abrir o livro de vocês, tirem uma imagem assim, uma foto, né? Logicamente, respondidas as questões, e me enviem via Clipe Escola para que eu faça as correções e avaliem vocês. Tudo bem? Então, retirem as dúvidas na próxima aula para poder fazer essa atividade. Não que eu vou responder as questões dela especificamente, mas façam perguntas referentes às orações, às coordenadas, às sindéticas, assindéticas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui a parte atitude. Então, vocês lerão aqui o texto e farão aqui as propostas que são as propostas que o livro traz para vocês, tudo bem? E aqui, ó, panorama também, eu indico que vocês leiam tudo isso aqui, os estatutos, tudo bem? Até porque nós vamos fazer mais à frente, no livro lá de... Vocês estão sem um livro, né? Mas o livro de redação de vocês, produção textual no caso, um texto normativo. Vamos já verificar isso. Então, olha só, também façam todo esse tipo de exercício aqui, que é de interpretação, né, do texto. É bem tranquilo de ser feito, façam isso. Se tiver dúvida, retire na próxima aula, tudo bem? Até a questão 6. E você constrói, aqui fala para você fazer construir um texto, né? Fazer um texto normativo. Como é que vai ser feito isso? Quero que vocês leiam isso. Não façam a questão de pequenos grupos, não tem como ser feito. E nesse caso aqui, nós iremos para o livro de vocês de produção textual. Tudo bem? Então, vocês vão ter... Como vocês não têm o livro de vocês aí, de produção textual, façam o seguinte. Pausem o vídeo, tirem uma foto disso aqui. Beleza? Fizeram isso? Pausou o vídeo, tirou a foto? Tudo bem. Então, agora vocês vão fazer numa folha de papel ao maço. Vocês vão realizar a proposta de número 2. Escreva uma declaração que ateste os direitos do pedestre. Seu texto deve ter ao menos 3 considerações e 4 artigos. Como é que é isso? Verifiquem lá no texto que nós vimos lá das declarações dos direitos humanos. Como que é feito, nesse caso, as considerações e os artigos. Tudo bem? Lembrem que a proposta número 1 já foi feita. Eu corrigi, está no livro de vocês. Como vocês estão sem os livros, façam a proposta 2 no papel ao maço, retirem a foto e me enviem até... Cadê aqui, ó? Você constrói até o dia 3/4. Tudo bem? Então vai ser isso, ó. Os alunos serão orientados a produzir um texto normativo, que tem as leis, tudo bem? Para complementar os seus estudos, os alunos utilizarão o livro Experimentar Práticas de Produção Textual e produzirão um texto com base nas propostas do capítulo 4. Essa atividade deverá ser realizada em folha de papel pautado, papel ao maço, e deverá ser enviada ao professor via Clipe Escola até que dia? Dia 3/4/2020. Tudo bem? Então é isso, gente. E depois, lógico, né, terminando aqui o nosso capítulo que nós terminamos, vocês irão entrar no portal do SAIS e resolver a tarefa online do capítulo 4 até o dia 6/4/2020. Então, mais uma vez, pausem o vídeo e tirem uma foto dessa parte aqui, ó, onde tem as datas das entregas dos trabalhinhos de vocês. Nada muito difícil, tá tudo bem tranquilo. Deu para entender mais ou menos? Então, eu vou recolher
até o dia 6. Vocês vão enviar para mim via Clipe Escola o trabalho lá do Recapitulando, que são 2 páginas de questões referentes à gramática, as orações coordenadas e subordinadas. Vocês também enviarão para mim no papel máximo, papel pautado, um texto normativo, tudo bem, que se refere a essa proposta aqui, que deve ter ao menos 3 considerações e 4 artigos. Vai ser cobrado isso aqui. E depois fazer a tarefa online. Tudo bem, gente? Então é isso. Essa é a aula deste capítulo número 4, que é uma revisão. Nós vimos muita coisa na sala de aula. Nós fechamos esse capítulo. Aproveitem as anotações que fizeram no caderno enquanto teve as aulas, que pode auxiliar vocês a realizar a atividade lá de gramática. Então é isso, gente. Então, vamos nos despedindo e aguardo vocês até sexta-feira. Haverá uma outra aula, até sexta-feira, deixa eu ver, sexta-feira que vem seria o dia 3. Então, até o dia 3, haverá uma outra aula para nós retirarmos as dúvidas referentes à gramática, para que vocês façam atividade aqui para entregar até o dia 6. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima oportunidade, gente.